Neste vídeo falarei sobre a inserção das luminárias, recomendações sobre os seus posicionamentos e como inserir os identificadores e especificações. Para auxiliar a inserção das luminárias, você pode habilitar a visibilidade do layout do seu ambiente. E para isso, você acessa a aba de Propriedades. Na categoria de Subjacência, você tem aqui a opção de Faixa Nível Base. Aqui, onde tem nenhum, você clica e terá listado os níveis ativos no seu projeto. Como eu estou fazendo aqui a planta de forro do térreo, então eu quero visualizar o layout do nível térreo. Logo, eu ativo a faixa de nível base com relação ao nível do térreo. Ao retirar aqui o mouse, observem que já aparece ali o layout. Só que tem um detalhe. No momento, eu estou visualizando esse layout de baixo para cima. É como se eu estivesse observando do chão para o teto. Dessa forma, se você observar, eu estou vendo aqui os pés da geladeira, assim como o pé da mesa e os pés da cadeira. Para resolver essa situação, é só você acessar aqui a opção de orientação da subjacência. Você terá a opção de olhar para cima ou de olhar para baixo. Perceba que agora, ao olhar para baixo, é como se eu estivesse olhando para a planta baixa do térreo. Eu já não enxergo mais o pé da mesa e nem das cadeiras, por exemplo. E eu queria trazer uma observação importante. Se você observar, aqui na minha vista está ocorrendo um conflito de tonalidades. Em alguns pontos, as arestas dos elementos trazem aqui uma coloração preta, enquanto a maior parte traz uma coloração cinza clara. Isso é uma questão gráfica de desempenho do computador, tá? No caso aqui em relação ao meu computador. Quando eu gero um PDF dessa vista, se você observar, a tonalidade das linhas do layout não apresenta o conflito entre aquelas linhas pretas e cinzas como estavam na vista lá no Revit. Então você faz aí no seu computador o teste. Se por acaso estiver ocorrendo esse conflito aqui, você gera um PDF e faz o teste para saber se esse conflito de tonalidade está visível no PDF. Após ativar a visibilidade do layout, você começa a inserir as suas luminárias. Eu estarei disponibilizando em um link na descrição desse vídeo 4 famílias de luminárias para você efetuar o download. Para você acessar as luminárias, você tem duas opções. Você pode acessar na aba Arquitetura, usando a ferramenta de componente, e na aba de Propriedades, você pode buscar aqui as suas luminárias. O detalhe é que, quando você utiliza a ferramenta Componente, você vai ter listado aqui todos os componentes de todas as categorias. Luminárias, tomadas, layout e assim por diante. Dando aqui um ESC, eu particularmente prefiro acessar as luminárias pela própria categoria de luminária. As teclas de atalho são L, F. Se eu acessar aqui a aba de Propriedades, eu só terei disponível aqui aquilo que é relacionado a luminárias. Dando aqui um ESC rapidamente, se por acaso você quer saber o caminho da ferramenta, ao invés de usar a tecla de atalho, você acessa a aba Sistema. Na categoria de Elétrica, lá no fim, você terá aqui Luminárias, entre parênteses LF, que é as teclas de atalho. Acessando aqui as luminárias, em relação às 4 famílias que eu estou disponibilizando, o modo de inserção delas é basicamente pela face, ou seja, se você aproximar a sua luminária de uma face, pode ser piso, parede, forro, qualquer face que o Revit reconhecer, você vai poder estar inserindo essa luminária. Observem que ela já tem ali um textinho para identificar o interruptor que será acionado. Você pode usar a tecla espaço para rotacionar e observem que o textinho aqui no momento ele não está ficando na posição direita correta, tá? Então, usando a tecla espaço, você deixa o textinho aqui do lado esquerdo, tá? E você clica para inserir essa luminária. Após isso, você dá um ESC, seleciona novamente e utiliza a barra de espaço. E agora sim, o texto vai ficar ali na posiçãozinha correta. Ao selecionar essa família, vocês terão disponíveis na aba de Propriedades esses dois parâmetros aqui. TX é H e TX é V. TX é o texto, EH é eixo horizontal e o EV é eixo vertical.
Se você quiser ajustar o posicionamento desse texto, você pode estar atribuindo aqui um valor, que aqui ele vai se movimentar para a esquerda ou para a direita, e aqui para cima ou para baixo. E em relação ao valor do texto, você terá aqui TXE01, e você pode estar alterando o valor do texto. Em relação a esses outros parâmetros aqui, mais para frente, quando eu estiver falando sobre uma representação gráfica de faixa de luz, eu comento sobre esses parâmetros aqui. Após você inserir as suas luminárias, você depois vai cotar a sua luminária em relação às referências de paredes que você tenha no seu projeto. Então você seleciona aqui a parede e o eixo da sua luminária. Acessando novamente as luminárias, LF, tenho aqui outra tipologia. Da mesma forma, é só clicar aqui na face, selecionar a luminária, barra de espaço, para ajustar aqui o texto. Eu não irei sair mostrando aqui a inserção de uma por uma num projeto, porque seria um movimento repetitivo. Porém, eu gostaria de trazer algumas observações sobre o posicionamento das luminárias. Então eu já deixei aqui pré-configurada as luminárias desse exemplo. Deixa eu apagar aqui. E a primeira observação que eu gostaria de trazer é referente a luminárias dispostas em sequência, como é o caso aqui desses pendentes e dessas 3 luminárias aqui. Em relação ao Light Design, recomenda-se que, ao dispor luminárias em sequência, a distância entre luminárias seja o dobro da distância da luminária para a parede de referência ou para a extremidade de um elemento. Um elemento, no caso, uma superfície, se for um caso uma mesa ou uma bancada. Então, ou seja, a distância da primeira luminária para a parede de referência, vamos supor que seja x. A distância entre a primeira luminária e a segunda e a terceira e assim por diante, deveria ser 2 vezes o valor da primeira em relação à parede. Se era x, então o dobro seria 2x. Então, em exemplos numéricos, aqui, por exemplo, o pendente está a 40 centímetros da parede. Logo, a segunda luminária, em relação à primeira, recomenda-se estar com o dobro do valor, que no caso, 80 é o dobro de 40. Da mesma forma, esse outro exemplo aqui, a primeira luminária está com valor de 70 em relação aqui à abertura da sanca, e a distância entre as luminárias, a segunda e a primeira, está com o valor de 140, que é o dobro da distância da primeira para a referência. Lembrando que isso é uma recomendação, pois você não pode pensar na iluminação como uma questão 2D. A iluminação ela deve ser pensada e projetada como sendo algo 3D e que impacta no uso daquele ambiente. Outra recomendação é em relação à iluminação focal, voltada, por exemplo, em um quadro para a parede. Nessa situação, você vai precisar utilizar uma formulazinha matemática, que ela é bem simples. Você precisará da informação do pé direito do seu ambiente, uma média da altura do observador. Em locais públicos, você utiliza a média ergonômica da população. Mas se for um projeto residencial, por exemplo, você tira ali a média das pessoas que vão utilizar aqueles ambientes no dia a dia. E você irá utilizar também um fator constante da fórmula, que é esse 0,58. Logo, nesse exemplo aqui que eu estou utilizando para mostrar para vocês, nós temos aqui o pé direito, que é o valor de 3 metros. A altura do observador, vamos supor que seja 1,65. E a constante, que é 0,58. E aí o que você vai fazer? X é o valor que você quer descobrir, que é a distância que você vai colocar o seu spot em relação à parede. Então, x é a distância que você quer descobrir, será igual ao pé direito menos a altura do observador vezes o valor da constante. Logo, aqui no nosso exemplo, o pé direito é 3, a altura do observador é 1,65. Fazendo essa subtração, você vai ter aqui o valor de 1,35. O resultado da subtração você multiplica pela constante, 0,58. Logo, a distância que você quer descobrir da sua luminária em relação à parede será de 0,78. Além dessa distância que você vai encontrar através dessa fórmula,
recomenda-se um uso de uma angulação da spot de 30 graus. Por quê? Se você colocar um ângulo menor, deixa eu pegar aqui uma linha de outra cor, o que pode acontecer é que essa luz ela fique muito abaixo da sua obra de arte, e isso pode ocasionar um sombreamento na obra de arte, dificultando a observação desse elemento. Se por acaso você estabelecer um ângulo muito grande, essa iluminação ela pode incidir na parede ou na obra de arte com muita intensidade, ocasionando aqui um ofuscamento no observador, porque toda luz que incide, ela vai refletir. Então, ao refletir aqui, ela pode ocasionar o ofuscamento no observador. E para finalizar, você pode estar inserindo as tags de identificação dessas luminárias. Na aba Anotar, você terá aqui o identificador de múltiplas categorias. Com a opção de descrição, eu clico aqui na luminária, arrasto, clico uma segunda vez e na sequência clico para inserir. Em relação a esse identificador que foi disponibilizado para você lá no template do canal, ele é genérico e ele conta com as opções de comentário, comentário de tipo e descrição. Então o que acontece? Você pode estar especificando as suas luminárias com esse identificador genérico. Acessando aqui a luminária, você terá aqui as opções de descrição, comentário de tipo, dentro do editar tipo dessa família, e na aba de propriedades você terá aqui o parâmetro de comentário. Então, como exemplo, eu inseri aqui em comentário especificações como temperatura de cor e IRC. Dessa forma, se eu selecionar aqui o identificador de múltiplas categorias e selecionar aqui agora comentário, seleciono aqui a luminária, vou inserir aqui em qualquer lugar, que eu vou arrastar ele depois. Retiro aqui a chamada de detalhe e eu poderia especificar as luminárias. Porém, essa família genérica, mas você pode estar editando ela. Se você selecionar aqui, editar família, você entra no editor dessa família e você pode estar acrescentando parâmetros mais específicos. Essa família ela é genérica por um motivo. Eu não sei qual tipo de família você vai estar utilizando no seu projeto e nem quais os parâmetros tem disponíveis nessas famílias. Então, eu não posso estar abordando todos os parâmetros em uma família, mas você precisa começar a acrescentar os seus próprios parâmetros. Os 2 últimos vídeos aqui do canal sobre parâmetro compartilhado é justamente para isso. Então, como exemplo, vou pegar aqui novamente o identificador e eu acrescentei aqui a opção de temperatura e IRC junta, como está aqui essa informação. Seleciono aqui. Ao selecionar aqui essa luminária, esse identificador está relacionado ao parâmetro de comentário. Então, se eu selecionasse essa família, eu iria alterar a informação aqui. Porém, para fazer da forma correta, eu quero coletar as informações de temperatura de cor e IRC nos parâmetros temperatura de cor e IRC. Então, acessando aqui o editor da família, na categoria de fotométrica, você tem aqui, se eu colocasse aqui IRC 90, e ao aplicar, ele altera ali. E em relação à temperatura de cor, ele está aqui, no momento ele está errado, ele está dentro da categoria de texto, mas quando vocês receberem aí a família, você terá esse parâmetro na categoria de fotométrico. A questão é que esses parâmetros compartilhados que eu inseri, você vai precisar inserir nos seus arquivos de projeto, tá? Lembrar dos vídeos passados. Se eu alterasse aqui para 2.700 e aplicar, a informação também é alterada. E uma última observação é em relação, por exemplo, a uma fita LED que está dentro de uma sanca. Se você está na planta de forro, provavelmente o forro está cobrindo essa luminária. Como você poderia estar tornando ela visível? No caso aqui, eu deixei os meus perfis com uma representação de tracejado. Para fazer isso, é bem simples. Você seleciona aqui o seu forro, HH para ocultar temporariamente. Se eu aproximar aqui o cursor, eu consigo selecionar aqui o meu perfil, tá? O meu perfil ele já está aqui pré-configurado para aparecer tracejado. Mas para você fazer isso, é basicamente o seguinte. Você acessa a aba modificar, manipulação de estilo de linha. Se você selecionar aqui, você vai ter listado
os tipos de linhas disponíveis no seu arquivo. E aí você pode selecionar qualquer tipo aqui. E ao clicar no seu elemento, no caso o perfil de LED, ele vai adotar a representação gráfica dessas linhas. Por exemplo, eu vou pegar aqui essa seção laranja. Ao selecionar aqui o meu perfil, ele recebe ali a tonalidade daquela linha. Então, retornando aqui, eu vou pegar aqui novamente o projeção cinza para deixar corretinho. Selecionei e ele se transforma na representação gráfica daquelas linhas. Dando aqui um ESC HR para retornar. E dessa forma, aquele elemento que estava oculto, ele se torna visível. Você consegue selecioná-lo e pode também usar o identificador para especificar esse elemento. E aqui, só para mostrar, nos próximos vídeos eu abordarei aqui essas vistas alternativas. No caso, essa planta de luminárias, como ela aparece o layout, então se você quiser apagar a subjacência dessa planta e deixar apenas o forro e suas luminárias, você poderia estar utilizando. Normalmente, eu particularmente utilizo essas duas aqui. Essa sem a subjacência, tá? Deixando só o forro e as luminárias. E essa aqui, eu costumo utilizar ela numa escala de 1 para 125 ou 1 para 200. O desenho fica menorzinho ali, só para ter uma referência rápida em relação à altura desses forros.